família, é sempre uma honra muito grande, meu pastor. Amém. Eu sou suspeito de falar, porque o senhor é né? Então, eu sempre comento em casa, né? Tudo que eu aprendi ministerialmente tem muito do senhor, né? Então, é sempre uma honra, né? Estar aqui contigo. Pastores, os filhos, ou seja, a igreja inteira, né? Hoje foi engraçado, a minha esposa, a gente estava em casa tomando café, ela falou, hoje eu vou para a igreja do meu pastor. Glória a Deus. Aí eu falei, se Deus preparar uma hora, né? Tudo debaixo da direção de Deus, né? Isso é uma brincadeira que eu sempre faço lá em casa, né? Hoje a gente vai para a igreja do meu pastor, né? E eu falei na Bíblia, né? Então é sempre uma honra muito grande, estou feliz demais, porque tudo que foi falado nessa noite são confirmações do que eu tenho conversado em casa, com a minha mãe também, né? A gente sempre conversa, fala de Deus, mesmo longe, a gente está sempre falando de Deus, né? E falar da vida de Jesus tem sido algo muito frequente lá em casa, né? Algo muito corriqueiro, né? E é muito gratificante saber que ainda tem um povo de Deus que ainda fala disso, que ainda fala que Jesus vai voltar, né? E isso é algo que a gente leva no nosso coração com muito fervor e com muita alegria. Foi interessante que algumas semanas atrás fomos numa das nossas igrejas, das congregações, e eu tive a oportunidade de ouvir, né? Que nós somos sal da terra e luz do mundo. É interessante que as pessoas nos criticam como crente, falam mal da gente, procuram tudo que pode para falar mal da gente, mas quando a vida está sem sabor, é o sal da terra que eles recorrem. Quando a vida está sem graça, é o sal da terra que eles vão pedir oração. Quando a vida está em trevas, é a luz do mundo que eles vão procurar, né? Então, o nosso dever como igreja tem sido apanhar bastante. A gente apanha bastante, mas a gente ainda dá sabor para muitas vidas aí fora. Glória a Deus. Amados, sem muita demora, eu vou pedir que vocês abram em Efésios, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo de número 4. Todo mundo está me ouvindo bem? Amém? Santo Deus. Quinto dia, né? Banho, a busca do Espírito Santo. É tremendo isso aqui. Glória a Deus. Vamos ler aqui Efésios, capítulo de número 1, verso de número 4. Esse negócio de ter na tela aqui é maravilhoso. Me ajuda, preciso olhar a letra pequena ali. Diz assim: como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Podem se sentar glorificando a esse nome. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Amados, está aqui uma passagem de uma das cartas de Paulo a Efésios. Todos os escritos de Paulo são muito tremendos, né? Se lermos Romanos do capítulo 1 ao 16, se você ler analisando, você termina o livro impactado. Mas o livro de Efésios, ele chama a atenção porque ele é um livro de cunho extremamente espiritual, né? Fala das coisas do céu, como foi dito aqui pelo pastor, as coisas do céu, coisas espirituais, coisas que muitas vezes no dia de hoje nós não vemos. As pessoas falam muito das coisas materiais e as coisas espirituais muitas vezes ficam de lado. Amados, vamos entender um pouquinho a história de Paulo para aí sim a gente entrar dentro aqui do texto. A Bíblia vai nos contar que Paulo, ele era o perseguidor da igreja. Jesus ressuscita, deixa seus apóstolos pregando o Evangelho, e quando eles pregam o Evangelho, se levantam os religiosos da época para lutar contra a doutrina da salvação por intermédio de Jesus Cristo. Quando isso acontece, os inimigos, né, da nova doutrina, porque é uma doutrina que fala de salvação, de dar vida aos pobres, de ajudar os mais necessitados, que muitas vezes não
não agradam os líderes religiosos da época. Então a Bíblia vai dizer que um deles se chama Paulo. Paulo, então, ele começa uma perseguição contra a igreja. Aonde tem alguém falando de Jesus, ele vai atrás, ele prende, ele consente com assassinatos, ele consente com tudo aquilo que é contra a igreja do Senhor. Então presta atenção no que eu vou te falar. É interessante que Paulo, ele está ali fazendo tudo isso porque ele acha que está fazendo o que é certo. Ele era alguém que conhecia as Escrituras. A Bíblia vai falar que ele foi instruído com o maior doutor da época. Vamos dizer assim, o maior teólogo da época, Gamaliel. Ele foi instruído aos pés desse homem. Então era alguém que conhecia muito, falava 5 idiomas, alguém muito esclarecido. Mas você consegue entender que alguém que ainda falando 5 idiomas, alguém com toda a instrução do mundo, ainda não conseguia entender as coisas do céu, as coisas espirituais. Ele ainda não conseguia enxergar que tinha vindo um homem nessa terra e tinha morrido pelos nossos pecados e tinha ressuscitado ao 3º dia, subido ao céu e com a promessa que voltaria para buscar a sua amada igreja. Porque nem todo entendimento terreno, pastor, fazia ele entender as coisas espirituais. Você consegue compreender isso aqui? Não é só o intelecto terreno que faz a gente entender as coisas do Espírito. Entenda uma coisa, minha mãe estava aqui falando e é interessante, porque hoje em casa eu estava lembrando da minha avó, né? Estava preparando um sermão para pregar na quarta-feira, numa igreja que eu vou, e eu estava lembrando dela, né? Do ministério da intercessão. E é interessante, pastor, o ministério da intercessão, porque o ministério da intercessão é um ministério do anonimato. Ninguém vê ninguém batendo nas costas de um intercessor. Você vê isso? Você não vê. Nossa, esse aí é um intercessor. Você não vê. Você vê sim, para pregadores, me coloco nisso, nesse âmbito, porque muitas vezes nós recebemos muitos confetes, vamos dizer assim. Cantor também está em evidência. Amém. Quem canta está em evidência, mas o intercessor, ele está no anonimato. Você que ora por um ente querido, você está no anonimato, porque você não ora aqui na frente, você não prega aqui na frente, você não intercede aqui na frente, você intercede na sua casa. E sabe o que é interessante, pastor? Que quem prega se assemelha aos apóstolos, fala do amor de Cristo. Quem canta se assemelha aos anjos. Por que se assemelha aos anjos? Porque diz que 24 horas, todos os dias, tem anjos louvando a Deus. Mas e quem intercede? Se assemelha a quem? O Senhor falou hoje, se assemelha ao Espírito Santo e se assemelha a Jesus. É o ministério do anonimato, mas é o ministério que mais te deixa parecido com Cristo. E essa intercessão começou na cruz. Pai, perdoa o que eles perdoam, porque eles não sabem o que fazem. Paulo estava incluído nessa oração. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Paulo então agora vai até os líderes da sinagoga e pede cartas para poder perseguir crentes em Cristo Jesus. Só que o que o Paulo não esperava é que quando ele estaria no caminho de Damasco, ele teria uma surpresa. A Bíblia vai dizer que uma grande voz e um clarão muito forte ao meio-dia derruba Paulo. E a voz fala, até então Saulo, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E é lindo isso aqui porque ele não estava só. Tinha mais 2 com ele. Mas a Bíblia vai dizer que ele foi o último a levantar da queda. Já tiramos uma lição disso aqui. Eu acabei de falar de intercessão, não falei?
aquele que fica mais tempo prostrado, tem mais chances de haver uma transformação de dentro para fora, uma transformação genuína, uma transformação que de fato faz o brilho do Espírito Santo brilhar em nossos rostos. Então, é interessante que Jesus agora está falando com Saulo, que é o mesmo significado de Paulo, dizendo: por que tu me persegues? E é interessante que ele fala por 2 vezes, e eu fiquei pensando nisso aqui. Saulo, Saulo, por que não só uma vez? Sabe que eu entendo aqui que existe uma misericórdia de Deus. Para a gente que é pai, que é mãe, quando um filho nosso está aprontando, para a gente já não chegar dando uma palmada, né, pastor? A gente fala 2 vezes: fulano, não me faz ir aí. É dando uma chance para eles. Quando, como pais, falamos e chamamos a atenção dos nossos filhos por 2 vezes, era o que Jesus estava fazendo com Saulo. Saulo, mais ou menos assim: Saulo, você está dando trabalho, por que tu me persegues? E ele pergunta quem é. E ele fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. É interessante que a luz é tão forte que ele fica cego. E aqui nós já aprendemos uma outra coisa. Em um mundo com tanta ausência de luz, a pergunta é simples: por quê? É a ausência de Cristo, pastor. É a ausência de Jesus. É a ausência do Espírito na vida das pessoas que traz transformação. É a ausência disso. Paulo ficou cego fisicamente, mas espiritualmente agora ele passaria a enxergar o que ele nunca enxergou. Lembra que eu te falei que ele entendia muito das coisas terrenas? Agora ele vai ficar cego fisicamente e vai começar a enxergar as coisas espirituais. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus é espiritual e nós, como igreja, precisamos ser espirituais também. Precisamos sair da nossa carnalidade e começar a voltar a acreditar no sobrenatural de Deus. Essa semana eu estava conversando com a minha mãe no telefone e a gente falava disso. Como o povo parou de crer em tantas coisas, parou de crer no batismo do Espírito. Eu não digo só no dom de línguas, mas eu digo no dom de cura, no dom da ciência da palavra. É questão do Espírito Santo, não tem como não falar disso. As pessoas pararam de acreditar no mover sobrenatural. Eu estava lembrando da época, pastor, que eu subi o monte do Senhor, como a Bíblia diz, ainda era mancebo, 17 anos de idade, né? E toda vez que eu ia para o monte, eu ia com aquela expectativa: eu quero ver algo espiritual acontecer. Eu não estou falando de só luzinha no mato, não, de foguinho, não é isso. E nem estou menosprezando isso também, não. Mas eu queria ir lá e queria ver coisas que eu nunca tinha visto. E naquele eu lembro que na primeira vez que eu fui, o pastor que estava lá, o pastor Paulo, ele pegou na minha mão e disse: você vai ser um pregador. Eu ainda nem sabia o que eu ia ser na igreja. Por quê? Eu tentei tocar o bendito do contrabaixo, eu tentei o teclado ali com o Mateus aprendeu, mas eu tentei violão, até a aula de música o pastor pagou para ver se ia, mas não ia. Pagou aqui, é verdade. Não ia, porque não era aquilo. Não era aquilo. Mas então, a partir do momento que eu entendi que não estava no baixo, que não estava no teclado, que não estava no violão, que isso era para outra pessoa, aí Deus começou a revelar as coisas espirituais através da palavra. E hoje aqui eu estou pregando para vocês. Você está entendendo isso aqui? Isso acontece
Aonde isso acontece? Aonde que isso acontece, pastor? No mundo espiritual. Meu Deus, gente, a gente precisa acreditar que existe um mundo espiritual. Olha só, ele vai então, caminha até a cidade, lá ele fica, Deus vai até Ananias e fala: Ananias, vai lá na rua direita, ora por Paulo. Ananias assusta e fala: que negócio é esse? Por quê? Parece que Ananias falou assim: Deus, fala de novo, que eu não estou entendendo. É para mim orar pelo perseguidor, porque eu muito ouvi a respeito deste homem. E Deus responde: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Isso aqui é lindo demais. Ananias só conseguia ver o perseguidor, mas como Deus está no plano espiritual, ele viu um vaso escolhido. Olha que tremendo isso. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Ninguém é tão cheio que tenha tudo, e ninguém é tão vazio que não tenha nada. Mas eu sou tão pequeno, eu não sei ler, eu não sei escrever. Não importa, alguma coisa você tem aí, e isso que você tem é suficiente. É o Espírito Santo, é mais do que suficiente, é tudo na vida de um crente. O Espírito Santo. Olha só, então ele tem que obedecer. Ora, ele volta a enxergar, e então uma nova etapa da vida de Paulo se inicia. E é interessante, você vai entender, eu vou te falar isso, e um pouquinho mais à frente você vai entender onde eu quero chegar. Que Paulo, ainda com todo o seu conhecimento, ele não começa o seu ministério de imediato. Deus ainda quer ter particular com ele em secreto. E isso aqui é lindo demais. O secreto com Deus, o particular com Deus, coisas que você fala, coisas que você sente. Eu estava em casa hoje, lendo a palavra, tentando elaborar um esboço, pastor, porque se passou todos esses anos e eu continuo fazendo esboço. Tem pregador que acha que não precisa mais, mas precisa sim se organizar. As coisas de Deus é com ordem, com decência. E eu falei assim para minha esposa, eu falei: agora eu não estou conseguindo ler muito não, porque eu estou tão cheio aqui. E ela falou: eu sei por quê, porque é o culto do Espírito Santo hoje. E eu falei: é verdade. Eu até quero ler mais, mas eu estou tão cheio aqui. Eu falei para ela que está me atrapalhando um pouco de ler. É interessante isso aqui. Não é que Deus não quer que eu leia, é porque o momento ali era particular, no secreto. Lembra que eu acabei de te falar agora? O secreto. Eu só falei para ela que eu estava cheio, mas ela não sabe o que eu estava falando com Deus. É meu particular com Ele. Assim como ela tem o particular dela, e assim como você tem que ter o seu particular com Deus. Glória a Deus. Olha só, pastor, em 2 Coríntios vai dizer assim, no capítulo 12, que Paulo fala que subiu até o terceiro céu. Ele fala isso na terceira pessoa, como se não fosse ele. Mas só que o detalhe aí para mim, claro que subir até o terceiro céu é algo lindo, é algo tremendo, meu Deus. Terceiro céu, lugar de habitação de Deus. Só que ele diz que isso aconteceu há 14 anos atrás. Isso é tão tremendo. As experiências que você viveu lá atrás não podem se apagar durante os anos. Aquilo que você viveu lá atrás não pode se ofuscar dentro de você. Você precisa intensificar ainda mais. Eu estava falando aqui da época que subíamos no monte, né, pastor? E algo que sempre fica no meu coração e arde. Essa semana estivemos com um casal de pastores orando no monte também.
Aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos. Glória a Deus, aleluia. Olha só, Paulo então fala isso, que há 14 anos no secreto, ele viu coisas, sentiu coisas que não convinha nem compartilhar. É lindo isso aqui. Tem coisas que a gente vive, que se a gente fala para alguém, chama a gente de louco. Esses momentos, esses dias que nós estamos vivendo, pastor, se levantar um crente dizendo que viu um anjo, tem gente que até se analisa. Porque não está mais espiritual, não acredita mais em nada. Mas aquele que viu, sabe que viu, e sabe que foi Deus que mostrou. Então ele carrega aquilo no secreto. E quando ele encontra um crente também, cheio do Espírito, ele não pensa duas vezes. Teve um dia que eu estava na igreja e eu vi um anjo passeando pela casa do Senhor. E o outro fala: meu Deus, eu nunca vi. Mas se um mostrou para ela, um para ele, me mostra também um dia. Aleluia, glória a Deus. Para uns, ele vai dar dom de línguas. Para outros, interpretações. Outros, revelações, visões, sinais do céu. Glória a Deus. Mas é só para quem é espiritual. Aleluia, glória a Deus. Então, pastor, passa-se os anos. Paulo agora é um missionário, prega a palavra, está ganhando almas para Jesus. E então, em um momento de preso, que ele está preso na cadeia, ele escreve a carta aos Efésios. E no livro de Efésios, ele vai falar sobre 3 dispensações. Você que já estudou e crê nas 7 dispensações, não estou descredenciando isso, não é isso. Mas as dispensações bíblicas são as dispensações paulinas, que são essas 3 que nós vamos falar agora. E o que é dispensação? O nome dispensação dá um nó na cabeça, né? Não dá para entender muito bem o que é dispensação. Eu estou na dispensação do Senhor. Quem já ouviu isso aqui? E quem já entendeu esse trem? Dispensação do Senhor. O que é isso? É vontade do Senhor? Em parte, sim. Mas no original, o que significa no grego dispensação? Administração. Agora começa a fazer mais sentido. Estou na administração do Senhor. Administrar é algo que está corriqueiro na minha e na sua vida. Não dá para fazer nada sem administrar. Você precisa administrar o seu tempo. Você precisa administrar suas finanças. Você precisa administrar o seu casamento. Você precisa administrar conflitos. Tudo necessita de uma administração. E da onde veio essa base de administração? Do céu. Aleluia, glória a Deus. Paulo vai dizer aqui, na primeira dispensação, ou melhor dizendo, primeira administração, Efésios capítulo 1, verso 10. Ele fala sobre, coloca para mim, Manu, vocês parecem muito, a hora que dá um nó na cabeça. Efésios 1, 10. Coloca para mim, por favor, enquanto eu falo aqui. Olha o que está escrito aqui: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação, vamos trocar a palavrinha, na administração da plenitude dos tempos. O que é isso aqui? O que é a administração da plenitude dos tempos? Sabe o que isso aqui significa? Que Deus não é surpreendido. E Salomão entende isso. E é por isso que ele fala: há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de regar, há tempo de colher. Dispensação, administração da plenitude dos tempos. Oh, aleluia, Jesus. O que a Bíblia vai dizer sobre administração? Ele administrou a vida de José de uma tal maneira que quando chegou a plenitude dos tempos, ele se tornou governador do Egito. Glória a Deus, aleluia. Ele administrou o tempo na vida de Jacó de tal
Eu vou te falar, perfeito. O que é o significado de plenitude? Perfeito. Administração perfeita dos tempos. Aleluia, glória a Deus. Talvez na linguagem bíblica às vezes fica difícil entender mesmo. É por isso que Deus levanta pessoas para ministrar, para trazer uma luz da revelação da palavra. Aleluia, Jesus. Então agora você está entendendo melhor. Administração do tempo perfeito. Aleluia. Existe um tempo perfeito. E sabe qual é o melhor tempo para você buscar Deus, transformação, mudança de vida? É como o pastor disse, é o agora. É nesse momento, é já. Nem mais um milésimo de segundo. É o agora. A decisão, tomar uma decisão, tomar um rumo, é agora. Porque quando tomamos esse rumo dizendo, Deus, o tempo terreno agora está vinculado ao tempo do céu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A segunda é a dispensação, pastor. É a dispensação da graça. E isso aqui é lindo, lindo demais. Vamos trocar de novo a palavra para a palavra administração. Vamos ler aqui. A Manu vai me ajudar. Efésios 3, versículo 2. Coloca para a gente, Manu. Aleluia. Olha o que está escrito aqui. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Vamos trocar aqui? Como tendes ouvido, coloca de novo lá, Manu, no 2, por favor. Administração da graça de Deus. Aleluia. O que é a graça? Vamos entender isso? A graça é um favor imerecido de Deus para com o homem. Só que tem uma coisa, pastor. Se eu te pedir um dinheiro emprestado e o senhor me emprestar, eu posso te pagar. Posso ou não posso? Até com juros, se o senhor me cobrar juros. Só que o senhor não vai fazer isso. Né? Se eu fizer uma dívida, eu posso ir lá pagar. Paga ou não paga, Vasco? Demora, parcela, mas paga. 12, 24, 36, 60, uma hora paga. Mas e o favor? Como é que paga o favor? Tem como pagar o favor? Pastor, o senhor me fala assim, vamos usar nós dois como exemplo. O senhor quando foi fazer o outro tempo lá no banheiro, que o senhor falou, vai lá, pega a marreta. Meu Deus do céu, misericórdia. Sabia nem, o pastor teve que pegar da minha mãe e falar aqui, filho, ó, não é com carinho, não é com força, é para quebrar, não é para alisar, né? O que é esse favor? Eu fui lá e fiz um favor ao senhor e como o senhor fez um favor para mim. O senhor consegue me pagar? Não, porque eu não te cobrei nada, é um favor. Favor não se paga, favor só tem um jeito de devolver aquele favor que ele fez. É um nome muito simples, que a gente não está vendo mais, que se chama gratidão. Glória a Deus. Você está entendendo isso aqui? O favor imerecido
já que tu me deu um filho, ele vai servir na tua casa todos os dias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graça, gratidão, administração da graça. Aleluia, Você Jesus. está entendendo isso aqui? Aleluia. Na administração do tempo, ele te livrou da morte. Na administração do tempo, ele te livrou das inimizades. Na administração dos tempos, ele te livrou das más companhias. Na administração dos tempos, ele te fez promessas. E aí, para poder fechar com chave de ouro a administração dos tempos, ele trouxe a administração da graça, dizendo: agora eu te lavo, agora eu te perdoo, agora eu te coloco em pé, agora eu te dou um ministério, agora eu te dou um chamado, agora eu te dou uma vida comigo. Aleluia, Deus. Santo, santo nome. Ei, deixa essa graça te envolver. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Você já percebeu como é que é a oração de um crente que entende a administração da graça? Tem aquele que só ora assim: me dá, me dá, me dá, me dá. Mas tem aquele que entendeu isso aqui. Aleluia. E na maioria das vezes ele começa a oração assim, ó: Senhor, perdoa meus erros, minhas falhas, minhas transgressões. Sem ti eu não consigo, sem ti não dá, sem ti eu não ando, sem ti eu não vivo, sem ti eu não tenho direção, eu não tenho rumo, eu não sei para onde eu vou, eu não sei para onde eu tenho que ir. Sabe o que é isso? Um crente que entendeu a graça. A oração de alguém que experimentou da graça é dessa maneira. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos desenvolver a administração dessa graça de forma plena, de forma perfeita. Não vamos mais culpar a Deus pelos nossos erros. Esses tempos eu vim orando no carro e eu falava: Senhor, eu sei que todo o preço que eu já paguei, nenhum desse tempo foi por causa do Senhor, foi por decisões minhas, mas a sua graça me alcançou. Lembra que eu te falei de 2 Coríntios capítulo 12, que Paulo subiu até o terceiro céu, e então ele diz o que é no seguinte, no decorrer, que foi enviado para ele não se gloriar, um mensageiro de Satanás que os profeteava e o espiou na carne. Então ele clamou o Senhor 3 vezes, e a resposta que Deus foi a seguinte: a minha graça te basta, Paulo. Deus poderoso. Ah, lebabai. Glória, glória, glória. Essa graça renovadora, essa graça intensa é que faz você estar sentado aí. Até o crente mais fraco, se ele entrar na administração, na dispensação da graça, ele move o coração de Deus. Eu vou te dar um exemplo aqui. Sansão, com a vida toda arrebentada, estavam zombando de Deus. Ele falou: Deus, me usa, nem que seja mais uma vez, porque eu não aceito a zombaria com teu nome. E o Espírito Santo veio e ele derrubou o templo de dragão. Sabe o que é isso? Administração da graça. Ainda que mais fraco, se você se envolver dentro da graça, o Espírito Santo vai vir e a sua força vai ser renovada. Eu disse que eram 3 dispensações, 3 administrações. E agora nós vamos para a última e eu já vou caminhar para o final, pastor. Eu estou indo devagar porque eu quero que você entenda essas etapas aqui. Olha só, me ajuda aqui, Manu. Efésios 3, verso 9. Olha, isso aqui é tremendo. Já já a gente vai para Provérbios. Olha o que diz aqui: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Tudo criou por meio de Jesus Cristo, na comunhão do mistério. Comunhão aqui, no original, aqui na tradução, se você pegar outras traduções, é dispensação do mistério, administração do mistério. E isso aqui dá um nó na cabeça, porque ele disse e não disse nada.
devagarinho, para você entender. Eu ainda tenho tempo, 5 minutinhos, e eu já vou orar com você. Olha só o que diz aqui: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água. Segura um pouquinho, Manu. O que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1? Que o Espírito pairava sobre o abismo e sobre as águas. Aqui está falando que é antes disso. Olha o 25. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Segura aí. Paulo está dizendo aqui, em Efésios 3:9, sobre a dispensação. E ele diz: desde os séculos esteve em oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Provérbios, eu não sei como Paulo descobriu isso aqui, mas ele descobriu, pastor. Ele está dizendo que antes de tudo ser formado, havia uma administração. Entenda aqui comigo, vamos devagar para você entender. Eu e você sabemos que antes de tudo criado, existia um querubim no céu, chamado Lúcifer, o luzeiro, portador da luz, que se rebelou contra Deus e levou com ele uma terça parte dos anjos. Mas a pergunta que fica é: aonde Deus estava nesse momento? Ele viu tudo e não fez nada. Ele viu tudo e não entrou em guerra. Deixou só o arcanjo Miguel brigando do lado. O que Deus estava fazendo? O que Deus estava fazendo de tão importante que ele falou: a guerra fica para depois. Se coloca de pé, por favor. Eu vou falar para você o que ele estava fazendo. Glória a Deus. De mais importante, que ele não podia parar para ficar vendo a guerra. Aleluia, Jesus. Eu vou te falar. Ele estava em seu coração, olhando o meu e o seu olho. É Deus. Na eternidade, ele estava olhando na administração do mistério. Ele estava vendo o Felipe assim, gordinho, pastor, baixinho. Ele estava vendo o Senhor assim de cavanhaque no dia de hoje, baixinho também, igual eu, só que magrinho. E ele estava vendo isso, Gabi. Glória a Deus. Eu não sei se você entende a profundidade dessa palavra. Era tão mais importante. Ele está criando eu e você, que ele deixou até a batalha dos céus de lado para falar: eu estou criando algo mais importante. Aleluia. Pastor, coloca para mim o versículo 31. Glória a Deus, aleluia. É aí mesmo, só que não tem. Eu quero ir devagar porque eu quero que você entenda isso aqui. 8:31. É. Aleluia. Pastor, chegou especialista aí. Olha só. Meu Deus, se tu não der uma glória disso aqui, Aleluia. eu vou aí te virar do avesso, meu Deus. Olha só. Regozijando-me no mundo habitável. Que mundo habitável é esse, pastor? É a região celestial. Era quando Deus estava planejando eu e você. Olha o que ele fala: enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Grande é o Senhor. Na dispensação do mistério, na administração do mistério, nós lemos do 22 ao 26. Antes que tudo fosse criado, no versículo 31, eu estava no mundo habitável, enchendo-me de prazer com o
E aí ele disse: para essa aqui eu vou dar amor. Glória a Deus. Vai ser uma missionária. Glória a Deus. Para esse aqui eu vou dar amor, vai ser um missionário. Vai amar as pessoas. Para esse aqui eu vou dar um louvor, porque vai me adorar e o céu vai se abrir. Para esse aqui eu vou dar a palavra, porque ele vai pregar e as pessoas vão sentir. Para esse aqui, ó, na eternidade, eu não sei se você está entendendo a profundidade disso aqui. Na eternidade, ele te viu se alegrando, mas ele não sabia que você ia errar. Sabia? Só que aí nós vamos para a revelação da palavra. Deus poderoso. Que ele nos amou primeiro. Aonde é onde ele nos amou primeiro, pastor? No mundo habitável. Ainda quando ainda não tinha matéria. Porque o que diz no versículo 22? Antes ainda da face do abismo, antes de Gênesis 1, ele já estava vendo tudo, ele já estava criando tudo, ele já estava vendo tudo. Parece que eu vejo a Trindade se conversando, pastor. E Deus Pai dizendo assim: olha, nós criamos aqui na sabedoria que é o próprio Jesus alguns seres humanos, mas era para ser a imagem e semelhança. Mas eu estou vendo que tem uns aqui com defeito. Só que ele passou tanto tempo na eternidade olhando para mim e para você que ele se apaixonou. E aí ele disse assim: Deus Pai, não tem problema não, deixa aí para a terra, porque se ela quiser, se ele quiser, eu vou transformar a vida dele, eu vou transformar a vida dela de uma maneira tão poderosa que não tem problema. Ainda que tenha pecado, eu vou descer lá, eu vou nascer de uma mulher, eu vou nascer pobre, eu vou andar com 12 homens, eu vou ser caluniado, eu vou ser xingado, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e eu vou deixar uma promessa que eu vou voltar, porque eu quero me regozijar, eu quero me alegrar com o Filho dos homens. Glória a Deus. Poderoso. Ai, ele é cascuído, ele é Glória, 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 glória a Deus. E eu quero orar com você. Vem pra aqui na frente, todos vocês. Deixa só o pastor da minha lá. Vem cá, eu quero orar com você. E eu quero que você entre nessa administração do mistério. Porque essa administração do mistério aqui te faz entender que você não pode desistir do teu chamado, que você não pode desistir de ter sua vida mudada, que você não pode desistir de ter a tua vida transformada, porque se você entender a administração do mistério, você vai entender o que ele quer fazer na minha e na tua vida. Não tem medo não, vem aqui, vem perto do altar, vem perto do altar, vem Neca, vem Tiago, vem perto do altar, vem perto do altar. É busca do Espírito Santo hoje. Se você não buscar agora, que horas que você vai buscar, pelo amor de Deus? É a administração do Espírito Santo, é a administração, a dispensação do Espírito, é a administração do Espírito que muda a nossa vida, pastor Damião. É a administração, pastor Elaine, que faz ele
glória, 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 glória. Oh, Senhor. Dá glória à tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória. Deus poderoso. Glória, glória a Deus. Deus, eu já vou passar aqui para o pastor. Se a gente tivesse tempo, a gente ia ficar aqui bem mais tempo. Glória a Deus. Mas, como eu disse aqui, deixe ele ministrar o seu tempo, o tempo dele. Hoje, pastor, Deus trouxe para mim, para a igreja, para o Senhor, para a igreja toda, a administração. E como foi dito aqui, essa administração, ela vem com uma promessa, que é a volta dele. Sabe por que é real a volta dele? Por causa disso aqui, ó. Provérbios 8:31. Eu me vi no mundo habitável, me alegrando com o Filho dos homens. Na eternidade, ele viu hoje. Na eternidade, ele viu transformando as nossas vidas, nos lavando do pecado, nos colocando em uma posição que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 3, o aperfeiçoamento do santo. Amém? Aplauda esse Deus mais uma vez.